Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo comentando sobre os capítulos de Spy Family e hoje estamos aqui para comentar sobre o capítulo 100 de Spy Family. Eu tô tão feliz, tão orgulhosa de ver o Tatsuya chegando no capítulo 100 dessa história fantástica, fazendo tanto sucesso e com um capítulo espetacular, gente. Eu tô muito animada pra comentar sobre ele. Esse foi um capítulo interessante porque o último terminou com o casamento do Henry e a Marta, a gente vendo ali a Marta deitada numa cama, toda enfaixada, bem machucada. O capítulo 100 já começa um pouco antes, pra gente entender como a Marta chegou a ficar naquele estado. Então, a história começa, né, capítulo 100, Spy Family, lembrando sempre, gente, os capítulos de Spy Family saem oficialmente em português no site da Manga Plus da Shueisha. Lembrando que o site da Manga Plus deixa disponível os 3 primeiros capítulos e os 3 últimos que foram lançados. Então, conforme as semanas vão passando, eles vão deixando só os últimos 3 capítulos que foram lançados. Mas, enfim, vamos para o que interessa, capítulo 100. Pouco antes do Henry receber a informação que a unidade militar especial feminina foi aniquilada. Então, isso aconteceu alguns meses antes do fim da guerra, né? Então, a gente vai ver agora as coisas do ponto de vista da Marta. Esse é um capítulo inteiramente sobre o que aconteceu com a Marta. Aqui o capítulo já começa, a gente vê que tá ali, tá na guerra, tem um tanque inimigo ali, tem um balãozinho ali escrito. Tem tanques inimigos vindos daquela direção. E então tá vindo, eles estão sendo atacados e eles gritam, se abaixem. E dá uma explosão gigantesca. E então a gente vê ali a Marta muito machucada. E aí ela pensando quantos segundos, quantos minutos, por quanto tempo eu fiquei desmaiada. E ela pensando, estou viva, porque ela tá muito machucada. E aí ela levanta, tá aquele cenário terrível. Ela vê, né, como ela estava atrás do canhão, ela acabou escapando de ser acertada em cheio pela explosão, né? O canhão protegeu ela. E é muito interessante, apesar que é muito agonizante ver como a mão dela tá machucada, né? O dedo dela tá virado, tá quebrado, ela tá bem machucada. Ela não pegou o impacto total da explosão, mas ainda recebeu parte da explosão, né? Mas ela rela ali no canhão e fala, obrigada, Indústrias Black Bell. E, gente, eu achei genial isso. Eu fiquei, meu Deus, eu fiquei de boca aberta. Porque, pra quem não lembra, a Marta trabalha como guarda-costas da Beck. Beck Black Bell. Ela é filha do dono das Indústrias Black Bell. Então, no final, ela conseguiu sobreviver a essa explosão por causa das Indústrias Black Bell, né, que ali indiretamente o canhão deles, né, protegeu ela da explosão. E no futuro ela trabalha pra eles. Eu tenho muita curiosidade de saber como ela começou a trabalhar pra eles, há quanto tempo ela trabalha ali, porque ela conhece a Beck há muito tempo, ela viu ela crescendo, por isso ela fica feliz quando a Beck faz amizade com a Anya e tudo mais. Mas eu tenho muita curiosidade também de saber esses pequenos detalhes. Eu não sei se a gente vai chegar aí tão fundo na história, mas de qualquer forma eu fiquei muito feliz, assim, e emocionada de ver já a relação da Marta com as Indústrias Black Bell desde muito antes, assim, desde ela antes dela imaginar, sonhar em trabalhar pra eles. Mas enfim, voltando agora, né, pra esse ponto da história, ela toca no canhão, fala, pensa, né, obrigada Indústrias Black Bell, só que ela olha ao redor e aí ela começa a falar o nome das amigas dela e é, assim, é incrível. É muito incrível como às vezes você não precisa mostrar muito e mesmo assim você sente a carga, né, da situação. Ali não precisa mostrar corpos dilacerados, não é necessário fazer algo assim tão extremo. Só a gente vê ali partes de pessoas e ela falando o nome, né, das amigas dela que estavam ali na guerra junto com ela e acabaram recebendo a carga da explosão maior, acabaram perdendo as vidas, né, e ela fala Jasmine, Linda, Verônica. E assim, gente, é de cortar o coração. O que ela viu e como isso provavelmente vai atormentar ela por tanto tempo. Antes disso, ela já estava tendo pesadelos, agora eu nem imagino o que vai passar na cabeça dela nos próximos anos, superando essas cenas tão terríveis que ela teve que ver. Mas enfim, tá, as pessoas estão aterrorizadas, né? Tem alguém gritando não e correndo, elas correndo. Então, elas recebem tiros. Ela é atingida ali, uma das meninas é atingida por tiros. Mas não tiros dos inimigos, e sim tiros dos próprios aliados, gente. E agora vem uma parte que eu vou tentar evitar comentários, porque me sobe o sangue, a cabeça assim, meu Deus do céu. Eu fiquei extremamente furiosa vendo isso. E é aterrorizante pensar que realmente isso acontece, sabe? Mas enfim, eu vou só ler e comentar brevemente, porque senão eu vou dar raiva e vai ficar aqui um vídeo de 1 hora só de eu xingando. Enfim, aqui, né, ela é atingida
E aí o capitão, né, porque o outro cara fala capitão, então quem atirou é o capitão, falando, senhoritas, não saiam dos seus postos. E aí, como alguém falou capitão, então quem atirou é o capitão. O capitão atirou nela, uma das garotas, né, e aí elas falam, né, aterrorizadas, né, elas ficam espantadas com aquilo, né, e o que a gente faz contra aqueles tanques, né, porque são elas com armas simples contra tanques, sabe, é impressionante o nível de loucura. E aí ele fala, nossa missão é servir de barreira humana para ganhar quanto tempo for possível. Quem tiver algum problema com isso vai morrer antes. Ou seja, eles estavam entre a cruz e a espada. Eles tinham que ser barreiras humanas e aguentar em silêncio, porque se eles reclamassem e quisessem fugir, os próprios aliados iriam atirar neles. Enfim, é aterrorizante, elas todas chocadas, porque o que você faz num momento desse? Não tem o que fazer. Elas literalmente não tinham o que fazer. Se elas tentassem fugir, elas levariam tiros dos próprios aliados. E se elas ficassem ali, elas iam ser só barreira humana. Era só pra ganhar tempo. Elas estavam ali só pra ganhar tempo. É absurdo, gente. Meu Deus do céu. Sério. E aí a Marta ali completamente chocada, extremamente machucada, pensando, o que diabos está acontecendo? Não viemos até aqui para levarmos tiros dos nossos próprios aliados. E sim, elas estavam ali achando que estavam ajudando em algo, sendo que elas estavam ali sendo jogadas para ser barreiras humanas. O que faz aquele discurso lá que o Henry escutou na escola ainda mais absurdo, né? Dizendo que elas usam as vidas... que as pessoas deveriam se inspirar nas honradas guerreiras que se sacrificaram. Elas não tiveram opção de ajudar o povo delas. Elas foram obrigadas a ir lá serem barreiras humanas, e aquelas que não queriam iam ser eliminadas pelos próprios aliados. É insanidade. Agora o grito lá do Henry, revoltado, falando que elas eram vítimas, faz ainda mais sentido. Elas eram vítimas desde o início, mas nessa situação específica é ainda mais assustador como elas eram vítimas. Elas estavam ali, os últimos minutos de vida delas era sendo atingidas pelos próprios aliados e sabendo que elas estavam ali só como barreira humana pra ganhar tempo. É absurdo, é chocante. E, né, eles ali... Mas, enfim, né, a Marta pensando, o que diabos está acontecendo? Não viemos até aqui pra levarmos tiros dos nossos próprios aliados. E aí, né, eles falando assim, o que houve com o suporte de artilharia? Lá vem bala de canhão inimiga. E aí, mais uma explosão. E agora o capitão morreu. Esse mesmo capitão que tá falando pra eles ganharem tempo, isso, aquilo, ele foi atingido pela explosão, né? E eles gritam, capitão, está morto. Primeiro tenente, suas ordens. Você tem noção do caos que tava ali? Enfim, né? Muitas pessoas feridas, né? Aí eles gritando, já chega, médicos, recuar, cortem caminho pela floresta e vão para os campos ao sul. Usem as valas como abrigo anti-tanques e esperem que a segunda companhia se junte a nós. Só que a Marta tá muito machucada. Ela já tinha sido atingida por aquela primeira explosão. Ela tá muito ferida, né? E aí ela grita. Aí ela fala, esperem, me esperem. E ela não consegue acompanhar o ritmo das pessoas que estão fugindo, né? Porque eles falam, né, pra cortar caminho pela floresta. E eles vão na frente, só que como ela tá muito machucada, ela não consegue ir na mesma velocidade, então ela fica pra trás. E aí ela vai andando, né? Mas ela não tá próxima deles, né? Ela olha e fala, né, cadê todo mundo? E ela fala, né, que frio, tá doendo, ela tá muito machucada. E ela não conseguiu acompanhar eles, então eles foram na frente, ela tá andando meio sem rumo. E aí ela senta, né, e fala, papai, mamãe, Henry. E ela tá, assim, muito machucada. Só que aí, né, chega os soldados inimigos, eles viram ela lá no canto, né, eles começam a atirar. E eles gritam, né, é uma mulher, uma soldada de Ossânia. E eles vão na direção dela atirando, ela corre. Só que ela tá na beira de um penhasco. E é 2 contra 1, fora o fato dela tá muito machucada. Ela tá com a mão machucada, então ela não consegue atirar bem. Ela não consegue acertar eles. Mas eles acertam ela, eles acertam o braço dela. E ela cai desse penhasco e cai num rio. E quando ela abre os olhos, ela, né, tá vendo que ela tá em algum lugar, que ela foi resgatada por alguém, né? Tem uma lareira, ela olha pro teto, né, e ela pensa, onde estou? E aí tem um cachorrinho fofo, uma gracinha. Ela tenta levantar, mas ela tá com muita dor, tá muito machucada. Ela olha pra mão, vê que tá enfaixada, né, que ela tinha quebrado o dedo. E aí ela pensa, né, tô numa cama decente, me trouxeram de volta pra Ostânia. E aí entra uma senhora com uma cara bem brava, bem séria. Ela olha pra ela. A mulher não fala nada, só faz tipo... não fala nada com ela diretamente. E aí a Marta pergunta, né, onde estou?
E aí a senhora fala, você está em Westalis. Eu sempre travo a minha língua pra falar isso, gente, pelo amor de Deus. Mil perdões, Ostânia é mais tranquilo de falar. Mas Westalis é sempre complicado. Eu até fui ver o anime pra ver como eles pronunciavam. E eu não consigo imitar 100%, gente. Me há problemas de pronúncia, mas enfim, né? Ela fala, né, você está em Westalis, soldada de Ostânia. Então, é uma pessoa, né, do lado inimigo, que sabe que ela é uma soldada de Ostânia e mesmo assim salvou ela, né? Só que a Marta fica espantada, né? Com essa informação, por perceber que ela tá no lado inimigo. Ela tenta levantar, mas ela tá muito machucada, né? E a senhora fala, tipo, não se levante. Não vou fazer você virar um ensopado. Se eu quisesse te matar, já teria feito. E a Marta ali, né? Sem entender muito, o cachorrinho fofíssimo. E a senhorinha fala, agradeça ao meu cachorro, Baron, que achou você quase morta na beira do rio. O cachorrinho é uma gracinha, né? Aí a Marta fala, ela era curta e grossa, mas foi quem cuidou de mim com carinho até eu me recuperar. E aí, né, tem uma fotografia da senhora e do lado dela, né, tem um casal jovem e um cachorrinho, e o cachorrinho fofinho também tá na foto, né. A Marta olha, né, para a foto e ela vai andando bem devagarzinho, né, porque ela tá ainda toda enfaixada, bem machucada. E aí ela fala pra senhora, né, com licença, minhas roupas... Aí a senhora fala, uniforme militar, eu joguei fora aqueles trapos. Aí ela continua, né, minha filha tem várias roupas, use as que quiser. E aí a Marta fica tipo assim, ah, então você tem uma filha, mas usar sem pedir antes é meio... E aí a senhora ainda tá ali costurando, fala, tudo bem, ela não vai mais vesti-las. Ela morreu no ano passado. E a Marta, né, fica espantada, né, e você compreende o que aconteceu, né? Tá acontecendo a guerra há muito tempo, então, obviamente, ambos os lados tiveram baixas, né? E é a garota que tava ali naquela fotografia. Aí ela fala, e aí a senhorinha continua com uma parte que, assim, é um quadro, mas é impactante. Ela fala, tudo que voltou para casa foi a sua perna direita. E aí a Marta, né, fica em silêncio, né, o que você vai falar numa situação dessa? E ela pensa, por causa da guerra. E mesmo assim, ela não teve ressentimento nenhum em relação a mim, que sou uma soldada de Ostânia. E sim, a senhorinha tinha todo o direito de odiar a Marta, de simplesmente não ajudar. Não é porque o cachorro achou que ela tinha que ajudar a Marta. Mas provavelmente vendo uma menina jovem ali, toda machucada, ferida, mas ainda viva, ela teve compaixão, empatia e ajudou ela, salvou ela, resgatou ela, mesmo se colocando em risco, né? Porque se alguém soubesse que ela estava resgatando e protegendo uma soldada de Ostânia, a própria senhora ia estar em risco. Mas ela já perdeu uma filha, então assim, com certeza ela pensou em ajudar ela com empatia, pensando na própria filha dela, né? E a senhorinha continua ali, né, costurando. E passa um tempo, né, a Marta já tá um pouco melhor, já consegue andar mais tranquilamente, né, e ela fala, eu consigo andar direito agora, então posso ajudar em algo? Só que nisso aproxima alguém, então a Marta se esconde rapidinho, né, e aí tá chegando uma pessoa falando, Annabelle San, entrega pra você. E aí o cara olha e fica assim, tinha alguém ali ainda agora? E aí o cachorrinho sai, né, por sorte, o cachorrinho sai latindo, aí ele fala, ah, era você, Baron Kun. E aí o tiozinho continua falando pra senhorinha, tome cuidado, viu? Fiquei sabendo que nos últimos tempos estão acontecendo muitos casos de soldados da Ostânia que se perderam nas montanhas, estarem invadindo as casas de fininho e roubando comida e outras coisas. Aí a senhorinha fica tipo, eles nunca chegariam até aqui. Aí quando o tiozinho vai embora, né, a senhora entra de volta pra dentro de casa e fala, nessa vila tem muitos refugiados que tiveram suas antigas casas tomadas pelas chamas. E, mesmo que não fosse esse o caso, o país inteiro está tomado por um sentimento anti-Ostânia. Caso não queira morrer, não mostre a sua cara de forma tão descuidada, sua estúpida. E a Marta fica, desculpa. Aí a senhorinha, né, olha pra ela, mas ela não tá brava. Ela fala desse jeito rude, mas é com uma boa intenção. Ela tá, né, alertando a Marta. E aí ela continua, a senhorinha continua falando, até uma garotinha como você sendo empurrada para frente de batalha, o leste também é um país patético. Né? E assim, as duas têm, assim, seus ressentimentos, né? Aí a Marta fala, não é como se a gente tivesse ido pra guerra por gostar disso. É tudo culpa de vocês, povo de Westalis. Quero ir pra casa. Aí a senhoria fala pra ela, pois assim o faça. Você ficando aqui vai me envolver nisso. Eu e você jamais nos vimos antes, entendeu? Aí a Marta fala, sim, partirei daqui esta noite. E aí, né, quando chega a noite, a senhorinha já tava dormindo, né? A Marta vai, se despede do cachorrinho, né? E antes de sair ainda fala, né? Até mais, Annabelle San. E eu tenho certeza que a senhorinha escutou, assim, eu tenho certeza absoluta que ela escutou a Marta saindo, né? Aí a Marta vai andando, né? Com frio, né? Porque tá de noite. E ela olha pro céu e fala, as constelações do céu de Westalis são iguais às de Ostânia. Bom, isso é óbvio, já que não tem tanta diferença de latitude assim.
o Lash fica pra lá, né? E ela tá um pouco perdida. Ela vai andando, andando, andando. Aí ela, essa não, fiquei perdida. É, coitada. Aí, por que eu sou tão ruim com direções? É escuro demais e não dá pra ver nada. Preciso voltar pra casa. Aí ela senta, né, num cantinho e pensa, vou descansar um pouco e esperar até amanhecer. Já devo estar bem longe do vilarejo, então tudo bem. Tenho que voltar viva, custe o que custar. E ela vai pensando, né, também, estou com fome. Então ela pega a mochila dela, né, vai ver o que tem. E, ai, gente, é muito incrível, né? Ela, mexendo na bolsa, ela encontra. Tinha pão o bastante para comer por 2 dias, dinheiro em espécie e o cachecol quentinho que Annabelle Sun estava costurando semana passada. Além disso, havia um mapa com os dizeres, vá para casa, rabiscado às pressas. E, né, vendo isso tudo, a Marta se emociona e chora. E então o capítulo termina com a Marta pensando, prezado Henry, Westleys é um país que tem um belo céu noturno, pães gostosos e pessoas gentis. Vou te contar várias histórias assim quando eu voltar pra casa. E assim termina o capítulo. Foi um capítulo, assim, bem agridoce. Eu sinto que foi tão rápido, eu sinto que eu li num piscar de olhos. Quando, assim, todo domingo, né, eu demoro um tempo pra conseguir postar pra vocês. Porque eu edito tudo, né, porque às vezes eu falo, começo a falar e me perco aqui falando, né, e comentando. Então eu tento deixar o vídeo mais rápido pra vocês. E eu coloco, né, as partes do capítulo tudo certinho, né, os quadros. Então demora um pouco pra sair pra vocês. Mas todo domingo, assim, meio-dia e meio máximo, eu já tô lendo, né? Porque sai todo domingo, meio-dia, né? Inclusive, o próximo capítulo vai sair... Tá programado, né, pra sair dia 7/7, né? 7 de julho, ao meio-dia. É sempre meio-dia que saem os capítulos. Mas assim que sai o capítulo, né, eu já corro pra ler. E eu li tão rápido, e assim... Esse sentimento agridoce. Eu ainda tenho muito... Nossa, eu espero muito que continue, porque eu quero muito saber, ver a Marta chegando, sã e salva... Como ela foi recebida de volta. Ela namorava possivelmente com uma tia, né? Porque ela fala, né, que eles receberam uma carta... Lá naquele outro capítulo tem uma senhora falando com ela, né? Que o tio dela mandou uma carta pra sobrinha fofa dele. Então, possivelmente ela morava com os tios, né? Eu não tenho certeza se aquela senhora era a mãe dela. Mas ela tinha uma família, será que eles ainda estão bem? Como eles vão reagir? E o Henry? Porque ela tá pensando, né? Ela tá pensando em contar essas histórias pro Henry. E eu acho incrível que, apesar de tudo, a parte inicial da guerra, tudo explodindo, eles usando eles como escudo humano, foi, assim, aterrorizante. Eu não imagino quão traumatizante isso foi pra ela. Depois, né, ela tendo que fugir, ela ficando pra trás, né, porque ela tá muito machucada e ela ficou pra trás. Depois ela foi perseguida, né, por aqueles 2 soldados inimigos que acabaram atingindo ela e fazendo ela cair daquele penhasco, mas ela foi salva pela Annabelle Sun. E apesar dela ser uma mulher mais seca, né, mais, assim, para falar meio rudemente... Ela se importa com a Marta, né? Ela ajudou ela, protegeu ela. Ela salvou a vida da Marta, né? Ela enfaixou ela, ajudou ela a se recuperar. E ainda assim arrumou, ajudou na bolsa dela, colocou as coisas na bolsa dela, né? Colocou pães, colocou dinheiro e um mapa, né? Escrito, vá pra casa. Eu tenho certeza que a Marta deve guardar esse mapa até hoje. E... elas nunca mais vão se ver, mas... E o cachecol também, né? Porque ela tava costurando o cachecol e deu pra Marta... Então, assim, com certeza são coisas que a Marta deve guardar com muito carinho, porque foi alguém que salvou a vida dela. Elas nunca mais vão se ver. Uma mulher que perdeu a filha na guerra e mesmo assim ajudou uma soldada inimiga. Porque assim como a filha dela, é uma inocente no meio dessa bagunça. Assim como todos eles são, o povo, né, de Westeros também tem um pouco de, né, esse sentimento anti-Ostânia. Porque, assim, julga o outro povo como culpado por tudo isso, sendo que, na verdade, assim... Os soldados estão só cumprindo ordens. A Marta mesmo tava ali, né? Ela viu eles falando, vocês vão ser barreiras humanas e quem não gostar dessa ideia, né? Eles mesmos iriam atirar e matar eles ali. Então, assim, não tinha outra opção. Não tinha como simplesmente ir embora. Eles não tinham o que fazer além de seguir as ordens. Então, ambos os lados, os soldados eram apenas, assim, peças desse jogo maluco que os poderosos no comando que estão controlando. A gente nem sabe exatamente... por que essa guerra começou, como ela começou, o que move eles, o que é esse ódio de um lado contra o outro, a gente não sabe, assim, o que exatamente eles têm um contra o outro. Não foi dito até agora, eles só têm essa birra, um lado contra o outro constantemente. Então, assim, as pessoas estão sofrendo, né, estão perdendo seus entes queridos, seus amados, e assim, enquanto isso, o Henry tá lá achando que a Marta morreu, e aí eu quero saber como que vai ser quando a Marta voltar, enfim... E mesmo assim, apesar de todo esse sofrimento, né, de ter os amigos dela, né, morrendo na guerra, esse tempo que ela passou com a Annabelle Sun, ela viu que
o povo do outro lado não são inimigos, não são monstros, eles são pessoas, né, como o povo de Ostânia, né? Então esse finzinho do capítulo, né, ela é emocionada com tudo que a Annabelle Sun embalou pra ela chorando, né, e pensando, né, Westeros é um país que tem um belo céu noturno, pães gostosos e pessoas gentis. Isso foi, assim, lindo. Isso me deixou, assim, muito emocionada, é muito lindo. Eu achei incrível. O Tetsuya ainda é muito talentoso, gente. Eu tô encantada. Eu acho, assim, que Spy Family, muitas vezes as pessoas esquecem o que é a história. Apesar da Anya ser encantadora, eu sou completamente apaixonada por Anya. A Anya é minha princesinha, amo ela com todo o meu coração. Não tô preparada pra história do passado dela, porque o que o Tetsuya Endo mostrou agora, nesse arco, né, do Henry e da Martha, me deixou muito ansiosa e curiosa pra saber como vai ser o arco que ele vai mostrar o passado da Anya. Eu quero muito que ele mostre. Então, assim, eu não tô preparada, porque eu acho que vai ser muito emocionante, né? Imaginar uma mini Anya tão jovem, tão pequenininha, né? Sendo treinada, né? Como um experimento. Então, assim, o que ela viveu, o que ela passou. E ela é muito jovem. Então, assim, vai ser uma parte muito interessante. Não tô preparada, mas tô ansiosa ao mesmo tempo, curiosa pra saber como ele vai mostrar. Mas o Tetsuya tem se mostrado uma pessoa muito talentosa. Ele sabe escrever muito bem. Eu adoro tudo que ele trouxe até agora. 100 capítulos espetaculares, eu tô muito orgulhosa dele. Mas enfim, né, voltando pro que eu tava falando, muitas pessoas esquecem do que se trata Spy Family. Spy Family é uma história de um espião tentando manter a paz entre leste e oeste. Então, assim, é um país que tá, assim, faltando pouco, tá na corda bamba e a qualquer momento pode começar uma guerra, estourar uma guerra, né? E o Lloyd sempre pensa, né, que ele não quer ver as crianças chorando, as crianças perdendo tudo, como ele perdeu, né? Ver seus entes queridos sendo atingidos, machucados, feridos, enfim, tudo isso, ele tá tentando manter essa paz que é tão frágil. Então, é uma história muito tensa, uma história de guerra, uma história de conflitos. Então, a gente às vezes se perde nos arcos das crianças, que é fofinho, que é engraçadinho, mas o Tetsuya sabe trazer esses temas mais pesados, como aquele arco do sequestro das crianças, né, quando tem um ônibus sequestrado. Então, assim, tudo isso traz um peso pra história e é muito interessante, e ele sabe conduzir muito bem a história. Então, assim, eu fico muito impressionada, muito feliz de acompanhar Spy Family, muito orgulhosa do Tetsuya. 100 capítulos fantásticos e que venham mais 100 capítulos, porque eu quero que Spy Family dure por muito tempo. Ainda tem muita história pra ser contada. A gente precisa conhecer mais também sobre o passado da Yor. Tem o fim, né, desse arco do Henry e da Martha, que eu, assim, não estou preparada. Lembrando também, né, que o Henry e a Martha dançaram, né, na formatura das crianças, na festa que teve na escola. Ele teve a chance de dançar com ela novamente. Também teve uma partezinha naquele início desse arco, onde a Martha tava contando essa história pra Beck. E além de tudo, né, eu quero saber como a Martha começou a trabalhar com os Black Bell, que foram salvadores dela, de certa forma, né? Bem diretamente, claramente a Annabelle Sun foi muito mais salvadora da vida da Martha do que os Black Bell, mas de uma forma indireta, né? O canhão ali conseguiu proteger ela de uma parte da explosão e depois, anos depois, ela estaria trabalhando pra eles, sendo a guarda-costas, né? Da filha do CEO, né? Do chefe dos Black Bell, né? Nessa parte da história, possivelmente ele devia ter mais ou menos, né? O pai da Beck devia ter mais ou menos a idade, né, do Desmond, né, porque a gente viu que o Henry tá dando aula pro Desmond, então possivelmente o pai da Beck também deve estudar nessa mesma turma que o Desmond, porque eles devem ter quase a mesma idade por terem filhos da mesma idade. Mas enfim, tô muito ansiosa pelo próximo capítulo, dia 7/7 tem o próximo capítulo. Tô muito orgulhosa do Tetsuya e muito feliz de estar acompanhando a história. Eu deixei uma playlist com todos os capítulos que eu tô comentando, porque, como eu digo, os últimos 3 capítulos só ficam disponíveis. Então, por exemplo, capítulo 96, 97 e 98 já não estão mais disponíveis. Então eu vou deixar numa playlist que aí é mais fácil pra vocês encontrarem, caso vocês ainda não tenham visto os vídeos anteriores. E assim, eu sei que tem scan que traduz e que posta os capítulos traduzidos, mas é sempre bom entrar no site da Manga Plus e mostrar que a gente tá interessado. Entra pelo menos no site da Manga Plus, abre o capítulo e mostra, né, que tem muita gente interessada, apoiando, né, o trabalho do Tetsuya, né. Eu sei que não é todo mundo que tem condições também de comprar os volumes físicos, porque infelizmente tá caro os mangás. Então, assim, eu deixo sempre o link na descrição também pra comprar os volumes físicos. Eu sei que tem alguns volumes que estão um pouco mais chatinhos de encontrar, mas mesmo que você não tenha condições de comprar os volumes, entra no site da Manga Plus, né, que é uma forma também de apoiar o Tetsuya, que faz um trabalho fantástico.
Eu também sempre deixo na descrição do vídeo o link do Twitter do Tatsuya Endo, onde ele posta algumas ilustrações exclusivas e também é um jeito de apoiar o trabalho dele. Bom, muito obrigada por assistirem o vídeo até o final, se cuidem e até a próxima!